Bom dia aí, garotada do nono ano. Professor Newton, mais uma vez, para dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá? Hoje, gente, é a última aula sobre crise de 29, tá? Hoje a gente encerra. Vamos fazer um resumão aí, tá, gente? Outra coisa, gente. Eu mandei um vídeo ontem para vocês e assim, eu já testei microfone, fones aqui, fica complicado. Então eu tô falando quase que grudado aqui no notebook para ver se o áudio fica melhor para vocês, tá? Caso tenha alguns pontos mais baixos, gente, você pode botar lá a legenda só para você ter uma base de alguma coisa que você pode não estar escutando direito, tá, gente? Eu estou tentando melhorar aqui um pai que me deu essa dica aí, e aí eu estou tentando falar mais alto, estou tentando chegar mais perto do notebook aqui para ver se melhora para vocês, tá? Mas esse é um outro recurso. Você pode ir lá nas configurações, tem um quadradinho aí do lado, né, do YouTube. Você põe lá a legenda e aí pode aparecer lá e você, se não entendeu alguma coisa por causa do volume, você pode entender lá o que é que está dizendo. Então, às vezes sai meio com alguns erros e tal, mas dá para ajudar bastante, tá? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, lembrando, estamos falando de crise de 29, período depois da Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos sai da Primeira Guerra como grande potência, começa a vender, começa a exportar para vários países, principalmente da Europa, tá? Tanto os que venceram a guerra quanto os que foram vencidos, por exemplo, a Alemanha. Estados Unidos vai emprestar muito dinheiro para a Alemanha e tal. Então os Estados Unidos viram o grande credor e o grande exportador. Isso faz com que os Estados Unidos, na primeira década de 20, tenham um crescimento econômico extraordinário, tá? Gente, eu estou falando rápido porque é uma revisão das outras aulas, tá? Um feedback rapidinho para a gente se situar aqui. Por isso que está rápido, tá? Mas isso eu já havia falado antes em aulas anteriores, tudo bem? Então, os Estados Unidos se torna essa grande potência, vive os loucos anos 20, muito dinheiro, muita economia, as pessoas investiam na bolsa de valores e enriqueciam, né, de uma forma muito rápida. Porém, gente, à medida que os anos vão passando, chegamos ali em 1925 mais ou menos, a Europa passa a se reindustrializar, passa a se reorganizar. Então, com o tempo passando, a compra que os europeus fazem de produtos norte-americanos, ela tende a ir diminuindo. Esse declínio, ele não foi de uma hora para outra, tá? Ele foi aos poucos, foi de forma gradativa. Porém, as empresas norte-americanas continuavam produzindo. As pessoas que estavam ligadas à agricultura, o setor agrário norte-americano, continuavam produzindo. Isso vai gerar crise de superprodução, tá, gente? Assim como nós podemos ter uma crise de falta de abastecimento, nós também temos uma crise de superprodução. Porque naquele tempo, o modelo econômico adotado nos países capitalistas era o liberalismo. A ideia é que o Estado não intervém na economia, o Estado se regula sozinho, através de oferta e procura. Se tiver uma oferta alta, os preços tendem a cair, a diminuir. Então foi isso que aconteceu. Existia uma grande produção, essa produção não estava sendo vendida, e isso vai gerar a crise de 1929, que vai ser a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá, gente? O colapso da economia norte-americana, bancos falindo, pessoas que tinham investido em ações perdendo tudo, tá? Foi realmente desastroso. E isso, gente, lembra, a economia dos países, principalmente os países capitalistas, ela estava interligada. Então eu não posso falar de crise de 29 e entender que ela foi só nos Estados Unidos. Tá? A crise estoura lá, explode lá, porém ela vai ter reflexos em vários outros países, inclusive no nosso país, tá? No nosso Brasil, e é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, na aula de hoje, gente, a gente vai falar dos reflexos da crise de 29 no mundo. Tá? Lembrando que a gente já viu que os Estados Unidos conseguiu depois respirar já em 1932 com o Roosevelt, né? O presidente que vai aí criar não, né? Ele vai adotar medidas econômicas, entre elas a intervenção do Estado na economia para tentar tirar os Estados Unidos do problema que foi lá no New Deal, né? Então vamos lá, galerinha. Efeitos da crise de 1929 no mundo. Europa. Gente, lembra, os Estados Unidos era quem vendia, tá? A Europa diminuiu as compras, mas ainda dependia de muitos produtos, só que não em toda aquela quantidade. Então a Europa vai sofrer também, porque olha só, se está faltando dinheiro nos Estados Unidos, lembra que uma das ideias do Roosevelt foi criar postos de emprego, financiar obras públicas para dar emprego para a galera poder comprar e fazer a roda da economia retornar a gerar, lembra disso?
Pois é. Então pensa bem, os Estados Unidos emprestou dinheiro para um monte de país europeu depois da guerra para que eles pudessem se segurar, se situar, se reestruturar. Agora os Estados Unidos está em crise, então ele vai lá, ó, preciso, lembra aquela grana que eu te emprestei? Pois é, estou precisando para ontem. Estou precisando para agora, estou quebrado e é isso que vai fazer com que eu possa pagar para pessoas estarem fazendo estradas, estarem fazendo pontes, as obras públicas que nós falamos na aula de ontem, tá? Ou seja, os Estados Unidos aí vai querer de volta aquele dinheiro que antes tinha sido emprestado, não, me paga depois. Agora aconteceu uma emergência, gente, e precisava ser pago, tá? Além do mais, Estados Unidos cancelou o que ele emprestava e o que ele investia nos outros países. Então, tinham países que estavam pensando, pô, esse ano a gente vai emprestar tanto dos Estados Unidos, porque é para pagar a longo prazo. E aí, quando chegou, olha, a gente está quebrado, a gente não tem dinheiro para emprestar, estão cancelados os empréstimos. Então, isso vai afetar muito a economia desses países. Inclusive, como eu disse, um dos países mais afetados, gente, foi a própria Alemanha, que dependia desses empréstimos, tá? Então você vai ter a Europa passando por um período muito turbulento, desemprego, fome e miséria. Mas tio, o senhor falou que o Brasil também teve um probleminha aí, gente, probleminha não, problemão, sabe por quê? Naquele período nós não tínhamos uma indústria forte. Naquele período nós ainda dependíamos e muito de um único produto, lembra? A monocultura, que era o café, gente. O Brasil era governado por pessoas ricas ligadas à exportação do café, produção e exportação do café, que a gente chamou de oligarquias. Lembra disso? Falamos em sala de aula, né? As oligarquias cafeeiras. Então, olha só, gente, só os Estados Unidos compravam 73% da produção de café do Brasil. Imagina! Agora eles estão em crise. Você acha que eles vão comprar o café brasileiro? Vai ser uma das primeiras coisas que eles vão dizer, ó, isso aqui a gente meio que pode não tomar café, sei lá, durante 6 meses, entendeu? Porque a ideia foi cortar gastos. Então, entre os gastos cortados, tivemos o café. E aí eu estou falando, gente, que os Estados Unidos deixaram de comprar. E era 73% da nossa exportação ia para eles. Imagina os países europeus que também consumiam o nosso café e que também agora estavam em crise econômica. Então, no Brasil, essa crise econômica vai ser sentida principalmente na economia cafeeira, tá, gente? E aí, lembra? Quem estava no governo eram representantes das oligarquias cafeeiras. Então, essas oligarquias, esses grupos que produziam café, eles vão tentar passar por essa crise econômica sem sofrer grandes danos. E aí a gente vai ter basicamente duas coisas que serão feitas, né, duas medidas que vão tentar aí diminuir o prejuízo para o produtor de café e, consecutivamente, para a nossa economia, tá, gente, que era respaldada no café. O primeiro, gente, o Convênio de Taubaté. O objetivo principal do Convênio de Taubaté, gente, era manter o preço do café. Manter o preço. Então, vamos entender. Gente, o Convênio de Taubaté foi uma reunião entre os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que eram os maiores produtores de café, com os produtores. Tá? Então, os governadores com os produtores. E nessa reunião foi proposto o seguinte: o governo compra o café e estoca esse café. Por que? Ah, tio, mas eu não entendo. Por que comprar o café? O objetivo não é manter o preço? Isso, Baby Shark, você está começando a compreender a ideia. Pensa bem. Lembra a lei de oferta e procura? Quanto maior a quantidade de um produto no mercado, o preço dele tende a ser menor. Lembra do açaí? O açaí, quando está na safra, está mais barato. Quando ele está na entre-safra, que tem pouca produção, ele fica mais caro. Então, pensa no café. Se eu estou vendendo, pensa, os Estados Unidos vai parar de comprar mais de 50% do que eu estou produzindo. Então, se eu produzir 100 quilos de café e os Estados Unidos deixar de comprar 50%, significa que, no mínimo, eu vou ter 50 sacas de café que eu não vou poder vender. Então, eu vou começa então a ter uma superprodução.
E essa superprodução tende a fazer o preço do café cair, porque está ficando muita quantidade de café estocado que eu não tenho para quem vender. Então, a ideia é o seguinte, por isso que eu botei aqui, ó, manter o preço de forma artificial. A ideia é, a gente produz o café, o governo compra esse café e estoca, porque a crise vai ser rápida. Então, quando precisar exportar de novo, aí já está estocado lá o café. E assim a gente consegue tirar uma quantidade de café do mercado e manter o preço. Vocês conseguiram entender, gente? Vou repetir de novo porque essa parte é bem complexa. A ideia é o Estado compra o café para diminuir a quantidade de café no mercado, para assim manter o preço, auxiliando as oligarquias. Por isso, manter o preço de forma artificial. Inclusive aqui em cima eu botei uma chargezinha para vocês, ó. Mais ou menos o camaradinho aqui representando o governo, e aí ele diz, ó, eu pensei, alguma coisa assim, que vocês eram contra a intervenção do Estado na economia. Aí o Barão do Café, sim, sim. E o outro, mas quando estamos no prejuízo, somos a favor. E aí os estoques de café, eles sentados nos estoques de café. Aqui, tá, gente? Aqui essa outra charge demonstra, ó, num período de crise, era necessário carregar o fardo do café, que era pesado, viu, gente? Porque para comprar a quantidade que era produzida. E outra, os produtores de café prometeram que não iriam aumentar a produção, iam manter a produção. Mas sabe o que eles fizeram? Aumentaram a produção, porque eles sabiam que o Estado ia comprar o café e o preço ia ser mantido. Então eles tinham um cliente certo, porque para não decair o preço do café, o Estado estava comprando. Então muitos cafeicultores vão aumentar a sua produção. E haja o Estado comprar. Haja o Estado comprar. Tá? Tivemos algumas consequências aí, tá, desse convênio de Taubaté, como por exemplo o crescimento da indústria. Muitos, gente, desses produtores de café pensaram o seguinte, ó, o governo hoje está pagando pelo café, mas e se o governo decidir parar de pagar? Então eu vou pegar esse dinheiro que o governo está me dando hoje e talvez fosse bom investir numa indústria. Talvez fosse bom investir aqui no setor industrial do Brasil, né? Então, por isso que muitos dizem, gente, que a nossa indústria foi respaldada no dinheiro, no capital proveniente do café. Então, muitos cafeicultores, muitos ligados à oligarquia, pegaram o dinheiro do café e investiram na nossa industrialização. Tivemos o aumento da dívida externa, porque o Brasil teve aí que se esforçar para conseguir um dinheiro para pagar por esse café. O Brasil não tinha caixa suficiente, tá? Então nós vamos ter também um aumento da dívida externa com relação a isso aí. E por último, a extensão social dos imigrantes, tá, gente? Nesse período, nós vamos ter imigrantes vindo para o Brasil, muitos deles porque depois da Primeira Guerra Mundial não viam um futuro na Europa, não achavam que a Europa ia se reestruturar muito rápido, então vieram procurar por novas e melhores condições de vida no Brasil, e aqui essas pessoas vão se transformar, gente, na mão de obra das nossas primeiras indústrias, tá? Por fim, teremos aqui o Conselho Nacional do Café 1930. Gente, o Conselho Nacional do Café foi o seguinte, lembra que o café estava sendo comprado? Estava sendo estocado, mas não estava sendo vendido. E aí o jeito, gente, foi queimar o café para segurar o preço, tá? Foi queimar o café. O Conselho Nacional tomou essas medidas. Aqui eu botei para vocês, ó, 5 medidas, 5 não, desculpa, não sei nem contar mais, é a quarentena. Tem aqui 4 medidas tomadas pelo Conselho Nacional do Café. Entre elas, a queima do café, e aqui eu botei uma foto para vocês. Aqui é uma queima, gente, a céu aberto, mas às vezes eles utilizavam o café, pasmem, para mover as locomotivas. Em vez de usar carvão, eles usavam o próprio café para queimar, tá? Tem outras imagens que representam isso também, tá? Então lembra, a ideia de queimar o café também é a ideia de segurar o preço, de diminuir a quantidade do café no mercado para assim segurar o preço. Vamos ter o conselho também intervindo nas áreas de cultivo de café, vão promover a diminuição dessas áreas,
um incentivo à policultura. O que seria a policultura? O problema que a gente está passando de superprodução do café é porque é muita quantidade de café, gente. E se vocês produzissem outras coisas sem ser café, certo? Outras coisas mais voltadas para o mercado interno, por exemplo. Então, vamos ter aí o governo incentivando a policultura, a criação, a produção de outros gêneros que não fossem o café, tá? E o desenvolvimento da indústria brasileira, que eu já havia dito, ó, o Conselho Nacional meio que pensa o seguinte, gente, nós entramos nessa crise basicamente porque nós produzíamos só o café, nós éramos agroexportadores. Então, uma maneira que tem da gente se resguardar e não voltar a cair numa crise por causa disso seria se a gente não cultivasse só café. E se a gente não fosse só um país agroexportador, a gente pode ser também um país industrializado, a gente pode ter uma indústria e depender menos de importações, né? Comprar menos de outros países. Tudo bem, gente? Então, basicamente, essas foram as consequências aí da crise de 29 para o Brasil. Essas foram as medidas adotadas para tentar aí contornar a crise. Para finalizar, gente, tem o exercício da página 66 e 69. Concluam aquelas questões que eu ainda não havia pedido. Já sabe, mandem o áudio, mandem a foto. Peço desculpa, gente, porque tá muito corrido. Hoje é bem trabalhoso fabricar esses vídeos, produzir esses vídeos, tá? Ainda mais para mim que não tinha familiaridade com o meio. Depois é trabalhoso também para postar. Então eu peço desculpa porque teve o pessoal que viu a aula de ontem que já mandou para mim os exercícios que eu ainda não tive tempo. Mas esse final de semana, ainda hoje, eu mando de volta para vocês com feedback, tá? Peço paciência para os pais principalmente e para os filhos que estão aguardando aí a correção do exercício, tá? Fiquem com Deus, tenham um excelente dia e até a próxima.